Paraxá 15ª, já foi lida agora pela manhã pelo Benjamin, pelo Eduardo. Estamos caminhando já para a metade do nosso ciclo, não é verdade? Passando rápido. E nós temos muito ainda que aprender. E coincidentemente, ou não, não sei, fui eu que... o ano passado, tive a oportunidade de compartilhar com vocês. Estou tentando. A palavra bo, ela significa ir para dentro, significa vai, significa vem, significa entrar, né? E ela carrega, irmãos, um significado muito profundo, espiritual e profético. Porque quando nós lemos a porção, ela tem esse propósito, né? Que ela indica um chamado divino para agir uma transição importante em um momento de transformação. Não há vantagem alguma em ler essa paraxá, ou ler as paraxotes, e não buscarmos essa transformação na nossa vida. E ela nos ensina justamente isso. E quando a pastora aqui falava, eu lembrava disso, porque de fato, quando Adonai nos ensinou, nos mostrou que nós deveríamos cantar a palavra apenas, e Ele nos honrou tanto que nós temos hoje, salvo engano, mais de 30 músicas de autoria própria, o qual nenhum ser na face da terra pode questionar a letra. Nenhum ser na face da terra pode questionar a letra, porque é a palavra. Não há como deturpar o que ali está, porque o que está ali é a palavra. Não é algo que veio na minha mente, fui naquele momento envolvido por qualquer coisa, seja lá o que for, por uma emoção ou não, talvez até pelo Criador, sim, por que não? É óbvio. E escrevi um sentimento ou escrevi alguma coisa que pode ou não dar margem para algum tipo de interpretação diferente do que deveria ser para ajudar alguém que ouve. E essa transformação foi importante, porque até hoje estamos aprendendo, né? Até hoje vocês observam que aqui nós não temos pessoas cantando, isso foi ajustado depois. Adonai não permitiu que tivéssemos aqui vocais, né? Justamente por conta daquilo que eu tenho na minha vida e vocês também têm na vida de vocês. Vocês têm ideia do que é? Vaidade. Vaidade, a soberba, a vontade própria. Ele passou um facão e não permitiu. Vocês podem ouvir que Larissa coloca o microfone ali, porque ela foi a única permitida para isso, e tenta nos ajudar ao mesmo tempo que toca. O Eterno tem trazido agora o André para nos ajudar. Então ele vem e faz a vontade dele. Não ia permitir que a vontade humana estabelecesse, continuasse aqui na casa. E essa palavra, irmãos, bo, ela é tão importante, ela traz um significado tão profundo, que só aqui no Antigo Testamento ela aparece 2.570 vezes. Eu acredito que é bastante, né? 2.570 vezes para nos trazer a importância. O fato da palavra bo, vai, não é simplesmente eu chegar para o Leomar e falar, Leomar, vai. Não é simplesmente eu sair de um lugar e ir para outro. É muito mais profundo do que isso. Muito mais. Ela marca o ponto decisivo na história de Israel, com o fim da escravidão no Egito e o início de uma jornada rumo à terra prometida. Ela não é somente uma instrução que Adonai dá ali para Moisés, mas é um convite, prestem bem atenção nisso, é o convite de Adonai para o
povo entrar em uma nova fase da aliança, muito mais íntima, muito mais profunda. Muito mais íntima e muito mais profunda. Entrar em uma nova fase da aliança, ela não acontece automaticamente. Ela exige a consciência, exige uma resposta e exige o despertar. Se não houver essa mudança, essa transformação, não vai acontecer. Não vai. E nós vamos verificar isso ao longo da nossa conversa aqui. Ela relata, passando os capítulos aqui, ela relata os eventos finais antes da saída do Egito, incluindo as 3 últimas pragas, ali a do acrídeo, que na nossa Bíblia é chamada, acrídeo, isso, que na nossa Bíblia é chamada de gafanhoto, porque na realidade não é o gafanhoto comum que nós conhecemos, é um inseto muito mais agressivo, Ela mostra ali também a praga, o golpe da escuridão, e o último deles que faz com que Faraó tenha uma acordada ali e perca o seu primogênito, após isso, e libere o povo, com a libertação. Abram a Bíblia de vocês, por favor, em Êxodo capítulo 10, versículo 1. Êxodo capítulo 10, versículo 1. Depois disse o Eterno a Moisés: vai ao Faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus oficiais, para fazer estes meus sinais no meio deles. Eu vou ler numa outra tradução, de André Chorak. Adonai diz a Moisés: vem a Faraó, sim, eu torno pesado o seu coração e o coração de seus servos, para colocar estes meus sinais em teu seio. Os sinais, irmãos, que nós estamos falando aqui é no meio do povo de Israel. Sábado passado, o Leonardo, eu não estava aqui, eu estava no hospital com a minha mãe, mas o Leonardo falou uma coisa bem interessante. Eu não sei se eu vou falar do jeito que você falou, mas você me ajuda aí. E de fato é mais pura realidade. Nós somos tão falhos que nós sempre temos que ver uma ação física para poder acreditar naquilo que está acontecendo ou está para acontecer. É necessário uma ação divina para que a gente possa de fato acreditar. E quando me remete ali, lembrando do povo, eu fiquei imaginando, Moisés chega ali, recebeu tudo o que recebeu, questionou no começo Adonai, foi resistente porque ele tinha receio do tamanho da responsabilidade que tinha, falou que ele tinha problema para falar. Adonai rapidinho botou Arão do lado dele para compensar isso, não é verdade? E foi suprindo todas as questões que aos olhos de Moisés talvez ele teria dificuldade, mas proporcionou tudo. Mas se Moisés chega do nada para Faraó e simplesmente: Faraó, olha só, meu povo está aqui há mais de 400 anos, você está fazendo meu povo sofrer demais, já são escravos, eu preciso que tu liberte, que nós temos que ir embora para a terra prometida. Partindo de uma premissa que se Faraó libertasse, o que ia acontecer com esse povo? Se não houvesse a primeira, a segunda, a terceira, enfim, os 10 golpes, o que aconteceria com o povo de Israel? Ia ficar, exato, o povo não ia sair, ele não ia crer, ele não ia acreditar. Como assim? Vem aqui Moisés, foi criado aqui no meio de Faraó, e diz simplesmente que nós temos que ir para onde? Para que lugar que nós vamos? Está maluco? O nosso lugar é aqui. Não ia crer, o povo não ia. Então tudo o que aconteceu, é importante você e eu entender que não foi só para Faraó. Não foi. Foi para Faraó e principalmente para o povo hebreu. Prestem atenção, foi para Faraó, mas principalmente para o povo hebreu. Porque como ele sendo convocado para uma nova aliança, ele saindo dali sem acreditar, se é que ia sair, ia acontecer, ele ia fortalecer, ele ia fazer essa aliança. Gente, olha só que interessante, mesmo acontecendo tudo o que aconteceu,
tudo que aconteceu, os 10 golpes, mesmo acontecendo tudo isso, o que aconteceu com aquela geração? Morreu tudo no deserto. Mesmo eles presenciando os 10 golpes, mesmo eles presenciando tudo aquilo, porque o golpe foi lá, mas em contrapartida, morreu o primogênito do outro, mas o meu não morreu. Olha que milagre. O gafanhoto, o acrídeo, comeu a lavoura do lado de Faraó, mas não comeu a minha. Isso por si só já é um tremendo milagre. Não o fato de estar causando o mal a Faraó, ao povo egito, mas o fato de que ao causar o mal lá, ao meu lado ele causa um bem. Então é dupla. É mão dupla. Eu estou vendo, vou pegar você como exemplo só, tá? Só como exemplo. Tá aqui, acontecendo algo na vida dele, e eu estou participando do evento. Eu sou povo hebreu, ele é o povo do Egito. Eu estou vendo lá e estou olhando para a minha casa e vendo aqui, não acontece nada. Isso já é por si só um tremendo milagre para mim. Eu já deveria acreditar nisso, independente de estar fazendo ou não o que estava sendo feito lá com o povo egito. E para colocar estes meus sinais em teu seio. Os sinais não são apenas confrontação contra Faraó. Eles são depositados no seio de Israel. Para que ele é depositado no seio de Israel? Vou tomar água, só um minuto, eu vou responder, tá? Adonai faz isso porque, como nós dissemos, que se fosse tão simples o povo nem sairia. Adonai faz isso justamente para formar a memória, formar a consciência e o despertar do povo hebreu. Ele tinha que fazer isso para que o povo hebreu entendesse a importância de memorizar cada ato que estava acontecendo ali, ter a consciência da importância do que aconteceu com o povo egito e o que não aconteceu com ele, no sentido de que lá comeu, por exemplo, a lavoura e a minha não foi comida, por exemplo, correto? Estou pegando apenas um exemplo aqui. E ele despertar 7 sinais até essa paraxá, né, foi para o povo de Israel, porque nós agora temos 3 últimas, então até aqui foram 7 sinais para o povo hebreu e os golpes lá no povo egípcio. Mas também foram 7 oportunidades para Faraó. Foram 7 oportunidades para Faraó de ele também despertar, dele também se submeter. Ele foi oportunizado, por mais que nós lemos aqui simplesmente Adonai endureceu o coração de Faraó. Estava parecendo que Adonai estava brincando somente. Não, mas teve oportunidade. Ele teve oportunidade. Nós vamos ler um versículo na frente aqui, que é o versículo 7. Exatamente, nós vamos ler daqui a pouco. Os sinais são manifestações que nos levam a acreditar na possibilidade de ocorrer alguma coisa. O sinal aqui tem uma intenção específica de memorizar, ou seja, para fixar a aprendizagem pela repetição sistemática. Veio o primeiro golpe, veio o segundo golpe, veio o terceiro golpe. E aí eu preciso memorizar o que está acontecendo, eu preciso entender o porquê está acontecendo, gravar isso na minha mente e no meu coração e levar à minha próxima geração, para que se lembre no futuro os benefícios, as maravilhas, os milagres feitos por aquele que é o Criador do céu e da terra. É uma recordação que não se perde com o tempo, mas é aguardada e transmitida às próximas gerações. Porque, irmãos, é muito fácil ver sinais. É muito fácil. Lembrar deles também é muito fácil. Vocês concordam comigo? Vou pegar um exemplo que a pastora me falou ontem. O tempo está bonito, o sol maravilhoso, fechou, ficou a nuvem tudo escura. Opa, ali tem um sinal, lá vem chuva. É um sinal, é fácil, né? Mas
brincadeira à parte, né? Hoje os meteorologistas erram tanto que mesmo com esse sinal, muitas vezes a gente não acredita que vai chover. Por isso que entra, porque já aconteceu, tá? Não vou negar, eu vi que fechou tudo, mas não caiu uma gota. Vocês também já viram isso, não é verdade? Mas, como eu disse, é muito fácil ver o sinal, lembrar dos sinais e ainda assim não se despertar, não estar desperto. Faraó viu, consequentemente, ele lembrou quando ele estava no segundo do primeiro, do terceiro, do segundo e do primeiro, e assim consequentemente. Mas mesmo assim, mesmo tendo a oportunidade, ele não despertou. Quando a gente lê aqui o versículo 7, olha só. Então, podem acompanhar comigo, tá? Êxodo capítulo 10, versículo, perdão irmãos, é 1:8 mesmo. Êxodo capítulo 1, vão lá comigo. Êxodo 1. Por que a memória é importante? A gente não está aprendendo que é importante eu perceber os sinais e eu memorizar esses sinais para que eu possa depois levar para a geração? Isso não aconteceu com Faraó. Porque lá atrás, o Egito nos abençoou, acolhendo o nosso povo. Recebeu Jacó, os 70 ali. Deu terra, deu comida, sustentou, através de um hebreu, prosperou, enriqueceu-se ao ponto de ser o mais importante daquela época, o país mais rico daquela época. Faraó, entre aspas, não fazia nada, porque era tudo José que fazia. Olha que mordomia, que beleza, né? Foi extremamente abençoado por conta de um hebreu lá dentro. Só que os anos foram passando. Olha o que o versículo 8, capítulo 1. Então se levantou um novo rei, ou um novo faraó, né, sobre o Egito, que não conhecera José. Por que ele não conhecera? Porque justamente não ficou fixado na memória tudo aquilo que aconteceu lá atrás, de bênçãos, porque se houvesse passado de geração para geração, o hebreu aqui que nos ajudou a virar rico, a prosperar, foi um hebreu que nos ensinou a trabalhar melhor as nossas finanças, a economizar comida na época de vacas gordas, a guardar e trabalhar, a fazer tudo corretamente. E se eles tivessem feito exatamente o que Adonai está mostrando nos 10 golpes, para que o povo hebreu aprenda e siga consequentemente, não teria acontecido isso. Esse faraó não teria esquecido lá do passado. Não reconheceu o benefício. Exato. Pratica a injustiça. Mas isso acontece com a gente. O tempo todo. Exato. Quantos de nós? Quantos de nós? Quantos de nós não recebem um benefício, ou passam uma dificuldade, passa o tempo, a gente esquece tudo? Todos nós. Todos nós, todos nós. Essa memorização, irmãos, ela se dá por 2 meios. Quando pode ser memorizados, quando memorizados sem ajuda de notas ou livros, só pela lembrança, torna-se mandamento. Vamos lá em Êxodo capítulo 24, Êxodo capítulo 12, versículo 24. Êxodo 12, versículo 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que o Eterno vos dará, como tem dito, guardareis esta cerimônia. Quando vossos filhos vos perguntarem, que cerimônia é esta? Respondereis, este é o sacrifício de Pêssah ao Eterno, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Até o 27, perdão, irmão. Guardai esta palavra como lei para ti e para teus filhos em perenidade. E outro meio também de memorizar é através de uma obra literária. Alguém que pode ter vivido o momento e escreveu, nós temos aqui, como Moisés escreveu para nós,
né? Ele viveu todo aquele momento e escreveu para nós. Então, também é a segunda forma de nós memorizarmos esses sinais que são colocados diante de nós. Na Torá, irmãos, prestem bem atenção, eu vou ler com calma isso. Na Torá, memória não é apenas um arquivo mental. Não é um arquivo mental, ok? Não é o acúmulo de informações sobre o passado, ou seja, apenas um livro que está escrito a respeito de algumas coisas que aconteceram no passado. Não. Não é o acúmulo de informações sobre o passado, mas uma responsabilidade viva diante do que Adonai realizou. Lembrar significa permitir que essa lembrança desperte a consciência, gere o compromisso e oriente as escolhas concretas no presente. Então, baseado nos sinais lá atrás, eu memorizo e hoje, quando lembro disso, eu tomo as decisões corretas, decisões melhores. Se eu lembro que fazer tal coisa, o mandamento diz que não pode fazer, está escrito, e eu faço, o que significa? Que eu peco. Então, eu lembrar do mandamento, lembrar de algo que eu aprendi, memorizar aquilo e não executar no momento presente, eu estou fazendo esse trabalho na minha consciência. Eu aprendi, eu vi os sinais, eu aprendi, eu tenho a consciência, eu sei do que é errado, do que não é errado, e algo vai me ajudar nessa lembrança a fazer com que eu tome decisões corretas. Ou a maioria delas. Quando a memória não conduz à transformação da vida, ela perde seu propósito e deixa de cumprir a função para a qual foi dada. O que eu quero dizer com isso? Está com Alzheimer. É verdade, está com Alzheimer, não lembra, não consegue. E o que me remete a isso? Quando nós ouvimos, e quantos sinais Adonai já nos deu nessa casa? Microfone. O Salmo 137 fala isso. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que esqueça-se a minha língua, prenda-se ao palavra, que eu faça um AVC. Que eu não fale mais, porque não pode esquecer. A Torá a palavra do Eterno, é lembrança o tempo inteiro, para que nós não venhamos nos esquecer e transmitir ao outro. Isso é uma lei, é obrigatório. Aqui você acabou de ler que é lei. No Êxodo 12, é uma lei. Exato. Obrigatório. E quando uma pessoa sofre um AVC, esse tipo de AVC, né? Como que eu posso chamar isso? AVC espiritual? Não, AVC espiritual não, sofre esse tipo de esquecimento aqui é porque ela não se permitiu, ela não memorizou, ela não se permitiu ser penetrada. Ela não se permitiu. Porque quando a pessoa se permite ser penetrada pela palavra do Criador, ela desperta e ela se permite ser penetrada, ela não esquece mais. E ela tem conduta em cima de conduta de forma digna, correta. O tempo todo. E qual é o objetivo ainda no ato de memorizar? É para fazer a distinção entre Israel e Egito. É para que eu faça a distinção entre o certo e o errado. É para que eu faça a distinção do que eu posso e não posso. É para que eu faça a distinção do que eu devo e o que eu não devo fazer. Esse é o primeiro ponto. O segundo é para manter uma mente desperta, uma mente alerta, uma mente que nós vamos ver isso lá em 1 Coríntios, que é a nossa Brit Hadashah. Vamos lá comigo? 1 Coríntios, capítulo 11.
Sim. Primeiro Coríntios capítulo 11, versículo 20. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Eterno, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezais a congregação de Elohins e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Eu vos louvarei? É claro que não, pois eu recebi do Eterno o que também vos ensinei, que o Adão Yeshua, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazer isso em? Vocês estão preguiça? Memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou a taça, dizendo: esta taça é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esta taça, anunciais a morte do Adão até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber a taça do Eterno indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Adão. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Adão. Por causa disso, há entre vós até muitos fracos e doentes, e muitos que... Eu vou repetir essa palavra porque ela tem aqui um ponto interessante. Vamos de novo? Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que... Não estou falando dormir só no sentido literal, que eu estou vendo alguns aqui agora, não, tá? É também nesse sentido, porque quem está dormindo não percebe que está à sua volta. Mas é principalmente aqueles que estão de olhos abertos, mas não estão despertos, não conseguem ter essa percepção. Se, porém, versículo 31, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É verdade, se eu tivesse que julgar os meus atos, eu sempre ia colocar que eu estaria certo, sim? É falta de educação. Grosseiramente também é falta de educação, também seria, também, tá? E comer indignamente também não é só o ato de você pegar na frente do outro, é também você comer sem ter a noção do que aquilo representa, do que aquilo de fato tem a sua importância. Por isso a memória, porque se eu tenho a memória daquilo, é um sinal para que eu me remeta à lembrança lá atrás. Eu faço aquilo com muito temor, com muita atenção, com muito respeito, e eu jamais atropelaria um outro qualquer. Eu faria com muito respeito, porque eu estaria desperto, estaria atento. Eu parei em qual versículo? 32. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Eterno, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se, contudo, algum tiver fome, coma em sua casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Irmãos, no contexto dessa paraxá Bo, manter a nossa mente desperta, não significa apenas estar atento ou intelectualmente consciente. Significa viver uma vida de estado contínuo de vigilância espiritual. A mente ativa, vou repetir, significa viver em estado
contínuo de vigilância espiritual. Porque se eu estou nesse estado, eu fico sensível à ação de Adonai e responsável diante do que ele revela. Ter a mente desperta, irmãos, não é se acostumar aos sinais. Eu vejo o sinal, eu tomo aquele choque, eu percebo que eu tenho que fazer uma mudança na minha vida, mas daqui a um tempo eu me acostumo, relaxo e volto às antigas práticas. Também não é reagir apenas quando a pressão aumenta. Não é. Porque quando acontece alguma coisa, estou dirigindo, tranquilo, sou obrigado a dar uma freada brusca. O que acontece comigo se eu estava com sono? Eu vou cochilar de novo? Pelo menos nessa viagem não. Eu tomo aquele choque, dou uma acordada, eu fico desperto ali. Mas se passar mais um tempo e eu não ficar atento com a vigilância o tempo todo, volta tudo novamente. Não é endurecer o coração diante de uma verdade. E o que é endurecer o coração diante de uma verdade? Nós já falamos algumas vezes aqui, né, todos nós, que ouvir a verdade nem sempre agrada. Eu estou errado? Nem sempre ouvir uma verdade de forma sincera, bem transparente, uma conversa honesta, nem sempre agrada. Nem sempre agrada. E se eu não tenho a vigilância, se eu não tenho essa preocupação de estar com a mente desperta, o meu coração vai se fechar, vai bloquear, e eu não vou aceitar a correção, a orientação, a sugestão, o conselho, porque o meu coração se endurece totalmente. Irmãos, é justamente o oposto da postura de Faraó, né? Porque Faraó sentiu todas as consequências, mas não permitiu que a verdade do que poderia acontecer penetrasse no seu coração. Ele viu tudo, do mesmo jeito que o povo hebreu. Ele sofreu tudo, mas ele não permitiu que a verdade penetrasse no seu coração. E manter uma mente desperta também envolve o seguinte, irmãos: uma memória ativa. Lembrar dos feitos de Adonai de modo que a lembrança oriente decisões e comportamentos, e não apenas recordações do passado. A minha mente tem que estar lembrando, não só como uma recordação. Eu me recordo, eu tenho aquilo gravado na mente, eu tomo aquilo como exemplo para seguir. Como? Mas eu aprendi e eu não cometo mais erros, porque eu aprendi com aquilo. Penetração da verdade também envolve, né, manter uma mente ativa, desperta. Permitir que a palavra entre aqui, no coração, alcance o âmago e produza transformação, em vez de permanecer na superfície. Eu tenho que permitir essa penetração, eu tenho que despertar, eu tenho que abrir a porta do meu coração, permitir que ela penetre para ter a transformação. Caso contrário, vai ser superficial, vai ser emocional. Também envolve uma responsabilidade consciente, assumir que cada sinal recebido exige uma resposta, não apenas uma reação emocional. O que mais a gente vê é a reação emocional, né? A gente chora muitas vezes, a gente recebe um alerta, nos desesperamos ao ponto de olharmos e falar: realmente esse aí foi chacoalhado, esse aí vai mudar a sua conduta, esse aí vai mudar a tua vida. Passa um períodozinho, o que acontece? Está de novo lá. É um risco que todos nós temos, né? Isso não, eu estou falando para mim também, tá, irmãos? E manter uma mente desperta também envolve o discernimento do tempo. Perceber que há momentos decisivos em que não despertar gera endurecimento e consequências negativas. Se eu sou despertado, irmãos, eu tive o entendimento, mas eu também não permito essa transformação e procrastino, o meu coração pode voltar a se endurecer. Manter uma mente desperta é viver atento ao que Adonai está fazendo, permitindo que a sua palavra nos transforme
antes que a pressão nos obrigue a mudar. Nós temos que mudar pela aceitação da palavra. Nós temos que mudar pela compreensão e pelo ato de despertarmos, e não por uma pressão que pode vir sobre nós. Sem despertar, irmãos, não há distinção verdadeira. Sem despertar. Então Adonai mostra os sinais, para que eu e você tenhamos a memória disso, passemos para frente tudo isso, consigamos discernir entre o certo e o errado, eu permita a penetração no meu coração para transformar a minha vida, mas se eu não despertar, não há distinção verdadeira. Ulisses, Oi. Aqui acho que é na nossa Haftará, de Jeremias 46, vai falar que Faraó deixou o tempo passar. Foi. Não é? No capítulo 46 de Jeremias, a partir do versículo 16. Olha só. Multiplicará os que tropeçavam, cairão uns sobre os outros, e dirão: levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Ali clamarão: Faraó, rei do Egito, é apenas um só. Deixou passar o tempo assinalado. Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Tantos sinais que ele viu, tudo que ele participou, e perdeu a oportunidade porque não se deixou penetrar. Não é verdade? Sim, sim, sim. A senhora me ajudou lá na frente. Despertar é acordar de um estado de inércia, e ela tem que implicar numa mudança interior, irmãos. Romanos 12, vamos ler ali, Romanos 12, está aqui pertinho de Coríntios que nós estávamos. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha só, tem que ter o entendimento para que aconteça, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Se nós formos ali em Efésios 5, queria que vocês fossem lá, eu vou ter que pular um pouco aqui, que o meu tempo está caminhando. Efésios, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Elohim, como filhos amados, e andai em amor, como também Yeshua vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Elohim em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, como convém santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto: nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Yeshua e de Elohim. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Elohim sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no eterno. Andai como filho da luz, descobrindo o que é agradável ao eterno, e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Todas as coisas manifestas pela luz, porém, tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes,
levanta-te dentre os mortos e Yeshua te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Yeshua te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem a cada oportunidade. Olha aqui. Porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Eterno, e não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Eterno no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Elohim e Pai, em nome do nosso Adão e Yeshua Hamashia, sujeitando-se uns aos outros no temor de Yeshua. Em resumo, irmãos, é um ato de voltar a si espiritualmente para assumir uma vida com Adonai. Pega o microfone. O verso 15, que você leu aí, portanto, vede prudentemente como andais. Na minha versão aqui, está como nécios, né? Mas como sábio. Nécios é aquele que não tem conhecimento, ou perdeu a memória, não guardou aquilo que aprendeu. Isso, ele volta perdeu a oportunidade. À situação de ser uma pessoa sem conhecimento, nécio, né? Sem conhecimento nenhum. É importante sedimentar que nem sempre a palavra conhecer deve ser vista pelo ato de apenas ter tido acesso a, porque a mesma palavra hebraica usada para conhecer é para reconhecer também. Então, quando a gente olha o Êxodo capítulo 1, quando o texto diz assim: entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o texto aqui não nos insinua nada de que ele não conheceu a história de José. Ou alguém tem dúvida que isso virou um marco na história egípcia, de que durante 7 anos o Egito prosperou porque guardou o mantimento e depois se impôs sobre as demais nações porque vendeu o mantimento. Fora que Faraó, depois de ter um país dividido em latifúndios, unificou o país como um reino centralizado. Então, se há de convir que 4 gerações de Faraó não esqueceu isso como um fato que você fala, você ouve e você não absorve. O texto aqui está nos levando a entender que o verbo eladat, no hebraico, né, que a gente usa com muita frequência, ele também deve ser visto como reconhecer. Aí entra naquilo que você falou da questão da vaidade. Eu ouço a palavra, eu vejo um sinal de Adonai na minha vida ou na vida de uma comunidade, algo público que ele faz, e eu não reconheço a mão de Adonai nisso. Então é muito mais do que um problema de Alzheimer, de um esquecimento. É uma questão de um endurecimento à humildade, a ter um coração simples. Porque se nós olharmos o contexto aqui, que vira a página do Gênesis 50 para o Êxodo 1, 4 gerações se passam, certo? Era o faraó do tempo de José, 400 anos depois, normalmente 4 gerações contadas, pelo menos 4 faraós se levantaram nesse tempo até o faraó do Êxodo. Então, se nós analisarmos isso aqui, qual foi a postura do faraó de José? Ele foi tocado por Adonai. Adonai perturbou ele com 2 sonhos, que foi como um câncer, que foi como a morte de um filho, algo que marcou. O faraó não tinha paz. Chamou todos os sábios do Egito e ninguém trouxe paz ao coração dele. Quando vem um hebreu, prisioneiro num calabouço egípcio, e ele reconhece Elohim sobre este hebreu, e ele dá a este hebreu o poder de governar o Egito em seu lugar. Isso é um reconhecimento.
Então nós temos que ver aqui que o mesmo faraó que reconheceu 400 anos depois, se nega a reconhecer. Daí o texto vai dizer sobre todas as pragas que o coração de faraó endureceu. Porque muitas vezes eu já vi de pessoas debatendo, mas por que a Bíblia diz que o Eterno endureceu o coração de faraó? Como se fosse um ato violento de Adonai proibindo o faraó de ceder. Não. Ali o texto, na verdade, mostra Adonai expondo que faraó se fechou para Adonai. Era o coração de faraó que não queria abertura para esta penetração divina, como o faraó do tempo de José permitiu. Você viu qual foi o grande trabalho de faraó? Assume José. Isso pode parecer uma coisa boba, mas ele entrega um governo na mão de um homem justo, porque ele não tinha capacidade. Isso é um ato de humildade brutal. Que governante no mundo hoje vira e fala assim: vem cá, eu não posso governar, não, vocês votaram em mim, mas eu vou botar um rapaz aqui que é mais capaz do que eu para fazer isso. O governante não faz isso não, Ulisses, a não ser se Adonai tiver penetrado o seu ser para que você faça isso. Então o problema é essa alma humana que quer ou não quer reconhecer a presença divina na vida. E ele falou isso com o faraó. Se ele falou com o faraó, ele fala com todos sobre a face da terra. O faraó é símbolo de um governo de nações, de pessoas que não conhecem Adonai, mas Adonai vai ao homem para se manifestar ao homem. O coração dele é que determina esse rumo da sua história e como ela vai se desenrolar, entendeu? Amém. Êxodo 10, versículo 2. Êxodo 10, o segundo versículo da Paraxá. E para que narre aos ouvidos de teus filhos e do filho de teu filho aquilo que brutalizei o Egito. Eu estou numa outra versão, tá, irmãos? Meus sinais que coloquei neles, vós penetrareis, sim, eu, Adonai. O despertar, irmãos, não basta só a gente acordar, a gente ter esse despertar. É extremamente importante a gente permitir essa penetração. Porque Adonai ali, ele botou os sinais, como o Léo estava falando, né? Um faraó aceitou, um faraó cedeu e permitiu, o outro não. E se nós, que é o que acontece muitas vezes, e nós lemos ali em Efésios 5, continuarmos presos naquele versículo 14, o qual está falando comigo: acorda, Ulisses, tu que dorme, acorda, Ulisses, tu que dorme, e eu não acordo. Eu não vou conseguir despertar, eu nem desperto estou, né? Eu não vou conseguir permitir a penetração do Criador, eu não vou permitir a transformação na minha vida, para mudança e crescimento, e vou continuar cochilando, vou continuar dormindo. E Ele está nos chamando a atenção com relação a isso, porque é nítido, e nós vimos, como a gente citou aqui no começo, quando se mexeu com a vaidade de alguns, alguns foram embora. Mas inevitavelmente, sendo bem franco, bem transparente, bem direto, e eu não tenho por que falar o contrário disso, tem muita gente aqui que continua dormindo. Muita. Infelizmente, tem. Em determinados momentos mais, em determinados momentos menos. Infelizmente tem. Aqui, em qualquer lugar, tem. Porque vive uma transformação superficial, como eu disse lá atrás. Despertou, entendeu, até aceitou, mas não abriu a porta para que a penetração fosse profunda e verdadeira. Aí eu pergunto: até quando o Criador vai ficar clamando para nós, para que nós venhamos a acordar, tomarmos atitude e caminharmos conforme a palavra dele nos ensina? Ulisses, mas isso significa que eu não vou errar? Não, vai errar sim. Vai continuar errando, infelizmente sim. Mas até quando vai ficar cochilando? Não vai tomar uma postura? Não vai tentar mudar a sua vida para que a sua vida seja abençoada? Não vai lutar contra os seus problemas, os seus pecados? Vai acordar, sacudir a poeira, abandonar aquilo que te agarra ali na perna e vai para frente, buscando no Criador o que precisa para que eu seja transformado de fato? Ou eu vou continuar vivendo um sábado após o outro, um sábado após o outro, me alimento e não pratico, me alimento, não retenho
e também não pratico. Me alimento, não retenho e não transformo a minha vida, e muitas vezes não sou bênção para transformar a vida de outro. Os sinais ali na Paraxá, eles foram ordenados a Moisés e a Arão, né, para que fizesse o povo sair. Mas também, da mesma forma, foi dado para Faraó essa determinação, mas também para o povo hebreu. Então não é assim, Adonai vem, ele disse que vai fazer isso por mim, então ele vai transformar a minha vida, porque eu estou passando por isso, por aquilo, e eu espero no Senhor que isso mude. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada, porque eu tenho que dar o meu pontapé. O pontapé inicial ele tem que ser meu, a vontade tem que ser minha. Eu tenho que buscar isso, eu tenho que tentar me despertar, eu tenho que tentar acordar. Pôr em prática. A minha vida é amarrada, a minha vida é difícil, minha vida eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo melhorar isso, eu não consigo melhorar aquilo, mas a Adonai tem culpa disso não. Eu que tenho culpa daquilo que está errado na minha vida. Eu sou responsável pelos atos na minha vida. Pode me acontecer uma fatalidade, pode me acontecer algo inesperado, sim. Mas a conclusão daquilo que aconteceu, se vai ser um cunho de resolução e virar positivo, ou um afundamento muito maior, é minha. A decisão é minha. É eu que vou tomar a decisão do que eu quero. E se eu desperto, se eu consigo entender o discernimento do que é certo e que é errado, a probabilidade de eu fazer mais coisas certas é muito maior. Mas se eu fico na preguiça, aliás, tem um versículo que fala isso. Eu acho que eu tenho anotado aqui, ó. Provérbios 6, ó preguiçoso, até quando dormirás? Provérbios 6. Até quando dormirá? Porque é o seguinte, nós, né, não queremos trabalho muitas vezes, nós queremos uma vida tranquila, nós queremos sossego, né, nós queremos paz, nós queremos prosperar de forma fácil, nós queremos crescer profissionalmente sem ralar, nós somos imediatistas. Eu estou com um problema, quero a resolução, mas quero agora, não posso esperar. E aí vem um ponto que é interessante, que eu vou entrar para a gente finalizar, e vou ser rápido, prometo. Mas pode falar. Não, eu quero falar aqui que no versículo 7, Faraó determina aqui toda essa questão. Os próprios servos dele, do Egito, vão dizer para ele: ainda não sabes que o Egito está destruído? Sim. Em outra tradução fala: ainda não penetrastes que Egito está perdido? Então, que já estava, ele perde a oportunidade por aqui agora, né? E não vai se levantar mais. Por quê? Porque aqui ele vai ser apeado por Adonai. Sim. Por que ele não deixa? Porque ele não desapega das suas ideias, dos seus problemas. Ele não desapego larga. é uma palavra bem moderna, Sim. né? É desapegue, não se desapega. Se você não se desapega, Adonai vai te apear, vai te lançar de cima do cavalo no chão. Porque você subiu alto. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele não se desapegava do judaísmo. Então ele vai ter um encontro fatídico para ele. Ser jogado no chão, ficar cego, e para mostrar quem é. Mas ele abriu o coração e se permitiu. Sim, ele viu o sinal Viu. e se alertou. Isso. E viu tudo que aconteceu. O Faraó não teve mais essa oportunidade. Não teve. Faraó não, aqui define a questão. E deixa claro, né, que ele estava pouco preocupado com o próprio ele povo. não se deixa. Não se deixa. O Espírito de Deus penetrar no coração dele e mostrar que ele tinha que deixar as suas ideias, os seus comportamentos errados, para assumir uma vida com Adonai. Sim. Por isso que você está falando, tem muitos aqui dentro que dormem. Dormem. É isso. Dormem. Não despertaram, que não vai adiantar. Você continuar com as suas ideias e com seus propósitos malignos no seu coração. Não vai adiantar. Adonai vai te derrubar. Sim. Porque ele é poderoso para isso. Só que quando esse tombo chegar depois de um tempo, ele é muito maior. Às vezes tem oportunidade, se a pessoa ainda ali
se erguer ajustado à Torá, senão não tem mais chance, como não teve Faraó. E um exemplo que eu não vou lá, mas só mencionar aqui, quando a pessoa se permite ser penetrada, olha que exemplo lindo de Bezalel e Aholiabe. A palavra de Adonai fala, eu vou ter que ir lá, não vai ter jeito não. Êxodo 31, eu vou ler o 35, 31, que ele também tem no 31, 3. Êxodo 35, versículo 31. E o espírito de Elohim, vamos lá, 30. Então disse Moisés aos filhos de Israel: vede, o Eterno chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o espírito de Elohim o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, em lavramento de pedras de engaste, em entalhadura de madeira, para trabalhar em toda obra artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, olha só, a ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazerem toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador, em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Eles não foram escolhidos por acaso, irmãos, podem ter absoluta certeza. Não foram. Foram porque eles viram sinais, eles sabiam, eles permitiram a penetração, e por conta dessa penetração que eles se tornaram tão habilidosos. Porque Adonai vem, penetra e te completa, te sustenta, te enche, te ajusta, porque você permite que Ele faça isso na tua vida. Só tem dois caminhos: permitir-se ser penetrado pela palavra do sopro de Adonai. Isso gera despertar, gera consciência, responsabilidade, transformação e qualidade de vida e de obra. E o segundo, porque a Torá é muito clara, né? Não existe meio certo, meio errado, meio pecado, pecadinho, pecadão. Ou é ou não é. Então, da mesma forma, permitir-se ser penetrado ou resistir à penetração, como foi o caso de Faraó, que gera uma reação momentânea, um endurecimento do coração e a repetição de erros e perda do discernimento. Mas Adonai ainda dá oportunidade, pastora, sabia? Quando o chamado ao despertar é ignorado, a Torá revela que surge então a ameaça, não como um castigo imediato, mas como último aviso. Adonai ainda dá permissão. Quantos ele teve? Ele teve 10. Não é verdade? O 10º ali já era a gota d'água, digamos assim. E o que é uma ameaça? É um sinal, uma manifestação que leva a acreditar na possibilidade de ocorrer alguma coisa. E aí, a pastora já leu e antecipou, ali na Brit Hadashah, na Haftarah de Jeremias 46, do versículo 13 a 28, ali é uma ameaça forte. Mas a ameaça é uma oportunidade, é uma grande oportunidade que eu e você temos, de nos ajustar, de nos arrepender. É uma grande oportunidade, é o último chamado ao despertar, mas ainda não é o fim, ainda não é o fim, porque, irmãos, já finalizando, quando o chamado a despertar é ignorado, a pessoa até desperta, mas ela recusa, aí vem a ameaça, mas se ela não volta atrás, vem a consequência. Quando uma pessoa desperta, ela se permite ser penetrada, ela responde conscientemente, ela vive uma vida sobre a exigência da Torá, ela vai ser extremamente abençoada.
A Torá é a palavra do Criador revelada ao homem. Ela é justiça e juízo para toda a humanidade. A diferença se dá entre os que permitem ser penetrados por ela e os que a rejeitam e ignoram. Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes. Despertar não é opcional, é o que define se a Torá será vida ou juízo na minha vida. Irmãos, a Parashá Bo nos conduz a uma verdade incontornável. Sair do Egito não é suficiente. Os sinais, a memória e a transmissão às gerações existem para nos despertar, permitindo que Adonai penetre no coração e governe a vida. Quando o homem desperta, vive com consciência e responde ao chamado divino. Quando permanece adormecido, caminha para o endurecimento, para a repetição dos erros e para a perda do discernimento. A decisão de despertar não é neutra. Dela depende a vida que cada um de nós constrói e o destino que cada um de nós assumimos. Diante disso, estamos despertos ou apenas reagindo enquanto o tempo passa? Que Adonai nos abençoe. Hoje à tarde teremos o ensaio geral, não teremos estudo na parte da tarde. Vamos ficar de pé. Ievarei Adonai veishmeleha, Iae Adonai panaveleha viruneca, Issa Adonai panaveleha, veasemeleha shalom, Bishem Yeshua Hamashia. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Que Elohim te dê